É, vamos lá. Gente, boa noite a todas, a todos e a todos, né, que estão aí acompanhando esse congresso. Estamos caminhando aí, dando continuidade às atividades. Estamos, nesse momento, abrindo a mesa do painel LGBTI e o sistema educacional. Lembrando que todos os dias, até o sábado, vão acontecer atividades, pela manhã e pela tarde, estão acontecendo painéis, né? Pela manhã, às 9h30, amanhã às 9h30, vai ter o GT de Políticas Públicas e Direito, e às 13 horas, também dando continuidade ao GT de Políticas Públicas e Direito, né? Só um minutinho. Lembrando também que a gente está tendo um problema no e-mail, né? E por isso a gente pede que vocês fiquem ligados nas redes sociais, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, porque lá a gente sempre está atualizando sobre o andamento do Congresso, sobre as demais atividades. Hoje, por exemplo, esse GT inicialmente está sendo, esse painel inicialmente está sendo tocado em outro canal do Instagram, porque a gente teve um problema com o nosso. E aí é por lá que é o melhor meio de contato com vocês, né, que a gente vai atualizando. Mas para começar, eu também queria agradecer a presença de todos os convidados e convidadas aqui desse painel, ao Felipe, né, que a gente estava pensando em uma maior inclusão para o Congresso, e por isso a gente está procurando voluntários de Libra, e o Felipe, ele se voluntariou para que a gente conseguisse chegar em mais pessoas, ter uma inclusão maior, né, nesse processo aí, que é feito de forma independente, sem financiamento, por estudantes. Então, a gente às vezes tem nossas dificuldades, mas ainda bem que nesse painel aí a gente conseguiu um intérprete. E apresentando, né, o Felipe Sampaio, que atua como intérprete de Libras na Prefeitura de Dourados, no projeto Literatura em Libras, atuando com um dos professores surdos, com um dos professores surdos. Além disso, é estudante do curso de Letras, Libras, bacharelado na UFGD e criador do projeto FS Instrutor de Libras, curso de Libras, ministrado pelo mesmo. É também ministrante do curso Libras para a Vida, módulo básico na UFGD. O Felipe estará presente em um dos painéis, né, contribuindo com a construção do evento. E para dar início, eu queria também apresentar o Murilo Arruda, né, que o Murilo, ele é bicha, doutor em Ciências Sociais, foi professor substituto na UFES e na UFBA, e trabalha com temas tangentes a estudos de gênero, sexualidade, direitos humanos, religião e família. Aí eu passo minha fala para você, Murilo, para você fazer suas considerações iniciais. Oi, oi, boa noite a todo mundo. Então, sou Murilo, é um grande prazer estar na companhia, muito boa companhia de vocês, né? Quero muito agradecer à organização do evento pelo convite, né? Um evento que conseguiu juntar, assim, uma diversidade, né? E um número fantástico de pessoas. É um prazer estar participando e dialogando com vocês, né? Então, eu vou tentar conversar assim muito rapidamente, né, sobre um pouco um ponto que me foi muito caro durante o meu processo, né, de ensino, de docência, que é a partir do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, para tentar pensar um pouco assim uma dimensão de um sistema que foi pensado em algum momento, né? E é uma coisa que eu gosto muito de discutir porque é um programa que foi feito com uma participação com um número muito grande de pessoas, né, e participou foi consolidado a partir da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, e tem uma noção ali que marcou muito, que é o sentido de habilidade, a produção de uma habilidade, né, e eu sei que muitos teóricos dos processos educacionais pensam isso, discutiram isso, mas eu acho importante que justamente
esse eixo da produção de uma habilidade, o que seria uma formação política, uma habilidade para os direitos humanos, e que estivesse assentado numa transversalidade entre as diversas disciplinas de formação, seja no ensino básico, seja no ensino superior, fosse o eixo a partir do qual se organizasse o que é o papel de uma educação em direitos humanos, né? E dentro disso eu vou pegar assim uma questão das minhas pesquisas, da minha própria participação, né, no processo de formação, que é quando um jovem que estudou comigo, né, e que me deu também algumas entrevistas durante o meu processo de doutorado, e ele foi gradualmente produzindo fechatividade, viadagem no seu corpo. Então, eu vou deixar um pouco as pessoas se apresentarem, mas isso aqui é mais ou menos o que eu vou falar nesses 10 minutos e tentar, né, dialogar, e é um desafio, estando acompanhado justamente da Meg e do Manuel, que estão discutindo aí educação de uma forma muito própria e direitos humanos por um outro lado. Então, é aqui que eu vou tentar conversar um pouquinho. Obrigada, Murilo, pelas suas considerações. Agora, eu vou passar a palavra para a Meg Rayara, né, que é professora de desenho e pintura na Fundação Cultural de Curitiba, professora de didática na Universidade Federal do Paraná, no setor de educação, graduada em licenciatura em desenho e especialista em História da Arte pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná. É especialista em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira pela Universidade Tuiuti do Paraná, mestra e doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná e ativista do movimento social de negras e negros e no movimento LGBT. Nesse momento eu passo a palavra para você, Meg. Tá, obrigada. Bom, eu vou fazer uma observação que eu não estou mais com a disciplina de didática, né? Agora eu sou professora, ainda no setor de educação, mas eu sou professora da disciplina de organização do trabalho pedagógico, tá? Mas no setor de educação e professora no programa de mestrado e doutorado em educação também, aqui na UFPR. Então, assim, a minha formação ela é toda em educação. A minha ocupação dentro da instituição, eu sempre demarco esse lugar enquanto travesti preta, né, vinda do movimento social, né, que é um espaço que eu tenho que ocupar politicamente, né, porque não adianta simplesmente eu fazer uma discussão meramente do ponto de vista acadêmico, que eu vou deixar algumas brechas abertas, e eu fico sempre me perguntando, né, em relação à população de travestis e transexuais, por que ainda a esquina se apresenta como um espaço mais seguro para essas meninas do que uma sala de aula, né? O que acontece dentro do espaço da educação formal, que parece ser um espaço tão hostil, tão perigoso, né, para a população de travesti e de transexuais. E quando a gente faz uma intersecção com a questão racial, que é o que eu tenho feito dentro da universidade, a gente percebe que existe se potencializa, né, a dificuldade de acesso e de manutenção de pessoas trans no espaço da universidade. Desde que eu trabalho na universidade, eu entrei como professora substituta, hoje eu sou professora adjunta, eu sempre tenho me posicionado em favor de construir um espaço democrático, um espaço plural, e alguns resultados a gente tem conseguido construir coletivamente, né, porque a gente precisa de alianças nesse espaço, e hoje a gente tem vagas suplementares para pessoas trans no mestrado e doutorado em educação, né? Os estudantes surdos, eles não fazem prova escrita para acessar o mestrado e doutorado da Universidade Federal do Paraná. A prova é toda em Libras, né, porque isso também é resultado de um debate com os sujeitos, né, que é a parte interessada. Não adianta a gente falar em inclusão sem a gente trazer as pessoas interessadas para esse espaço, não adianta eu tentar produzir políticas se eu não ouvir as pessoas que fazem parte, que é a parte interessada desse processo todo.
Então, assim, hoje eu sou coordenadora do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFPR, que também é um deslocamento muito importante, né, porque é um espaço que foi pensado inicialmente para discutir o acesso de pessoas negras na universidade, que o NEAB vem junto com a política de cotas, né, para discutir racismo e outras questões, e hoje a gente consegue discutir também a questão de gênero e diversidade sexual também dentro do NEAB. E é por aí que eu me movo, né, dentro dessa perspectiva interseccional que eu pretendo conversar um pouquinho com vocês, tá? Obrigado. Muito obrigada, Meg, por essas considerações. Agora eu passo a palavra para o Manuel Rufino, que é doutorando em Estudos Críticos do Direito pela Universidade Federal do Pará, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará também, professor universitário da Universidade Federal do Pará e na Faculdade Face Winden e na Escola Superior Madre Celeste. Advogado com experiência prática na área de direitos humanos, direito das pessoas com deficiência, direito das minorias étnicos raciais e direito das pessoas LGBT. Com você, fica agora a palavra, Manuel. Muito obrigado. Participando aqui desse evento, falando sobre um tema tão interessante e tão importante quanto LGBTI e o sistema educacional. Esse tema, ele pode ser tratado de diversas formas, né? É um tema muito rico. Eu poderia estar aqui trabalhando a vivência como homem gay e como LGBT no sistema educacional, afinal eu já fui aluno e hoje eu sou professor e também trabalho com a parte de coordenação de curso, tanto de graduação quanto da parte de pós-graduação. Também poderia estar falando uma questão mais prática, de uma questão mais pragmática acerca dos problemas que as pessoas LGBTI elas vivenciam nesse contexto, e também abordar de uma maneira eminentemente teórica, trazendo pensadores, educadores, pedagogos que estão hoje estudando esse tema. Então, nessa fala inicial, eu acho legal, primeiro, por uma questão de honestidade, falar um pouco a partir de onde eu falo, né? A partir de onde que eu vou trabalhar aqui a minha fala, que eu sou, para quem não está podendo me ver, eu sou um homem gay branco, e a partir desse ponto de vista, a minha vivência como LGBT no sistema educacional foi muito privilegiada. Eu posso dizer que eu tive muita sorte de ter um círculo de apoio muito importante enquanto eu era aluno. Afinal, os meus amigos, os meus professores e minha família sempre entenderam e respeitaram minha sexualidade e sempre abordaram essa questão com muito respeito e carinho. Então eu tive uma experiência muito positiva no sistema LGBT, no sistema, educacional como LGBT, e como professor não é diferente. Eu tenho muita sorte também de dar aula em cursos de direito e cursos de filosofia, que tem um corpo de professores bastante inclusivo e bastante respeitoso. O que eu pretendo com a minha fala hoje é trazer um pouco da minha experiência, porque como advogado eu trabalho como consultor jurídico, eu já trabalhei várias vezes como consultor jurídico de instituições de ensino particulares e públicas para desenvolver políticas educativas anti-bullying, contra o bullying, né, contra a violência discriminatória, principalmente em relação à questão LGBT, a alunos LGBT. Não só de alunos, mas também até de professores e membros da coordenação, membros do corpo educativo. Então, eu vou trazer para vocês um pouco o que hoje é trazido, que hoje é colocado como os principais problemas do nosso sistema educacional, em termos do respeito à diversidade sexual e à diversidade de gênero, com base em uma pesquisa que é um pouco antiga, faz 5 anos, é a Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no Brasil. É uma pesquisa feita em 2005 e publicada no ano de 2006 pela Associação Brasileira LGBT, a ABGLT. E ela fala um pouco sobre esses problemas LGBTI que
são vivenciados no sistema educacional. Eu vou trazer também um pouquinho dos pensamentos do Paulo Freire para a gente tentar refletir um pouco sobre as possibilidades de enfrentamento desses problemas. E é isso. Muito obrigada, Manuel, pela sua fala. Eu tive algum problema na internet e acabei entrando um pouco atordoada e esqueci de me apresentar. O meu nome é Radassa Freire, eu sou estudante de Direito pela UXAL. Inclusive, fui, com muita felicidade que digo, fui aluna do Murilo, fui orientada pelo Murilo, né? Então, é uma felicidade minha estar dividindo a mesa com ele aqui mediando essa mesa. Hoje também eu construo o Centro Acadêmico de Direito lá da UXAL, né, Universidade Católica do Salvador, e construo também a FENED, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Direito, que inclusive está ajudando, está na colaboração desse evento aqui também. Novamente, passando o recado para vocês, avisando que a gente, infelizmente, está tendo alguns contratempos, né, por ser um evento independente, por ser um evento feito pelos estudantes sem nenhum financiamento, por vezes acontece algum problema, algum contratempo, e o nosso canal caiu, por isso que a gente teve que dar continuidade por temporariamente, e a gente pede desculpa e a compreensão de vocês por qualquer evento que venha ocorrer, assim. E pede também que vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, porque é através de lá que vamos dar os recados, né, informar e atualizar vocês sobre qualquer novidade. Lembrando também que amanhã, às 9h30 e às 13 horas, vão ocorrer o GT, né, de Políticas Públicas e Direito, que está sendo bem legal. Mas, enfim, dando continuidade a esse painel, né, que acho que quando se fala de sistema educacional, quando se fala de educação, é sempre um assunto muito caro para todos nós, porque a educação, pelo menos eu acredito que é a base de tudo. E também, quando se fala sobre o sistema educacional, apesar de ser um tema caro, é um tema violento também, né, quando se trata do público LGBT. Então, eu acho que essa mesa aí vai ser de grande acréscimo a todos e todas, e todes. Dando continuidade à ordem, eu vou passar a fala agora para o Murilo, para que fale um pouco mais sobre o tema. Fique à vontade, Murilo. Então, o que eu quero abordar aqui, assim, de uma forma muito rapidinha, né, é que essa marca do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos é algo que me chamou muita atenção, especialmente quando eu fui convidado para pensar a disciplina de um eixo básico de formação de licenciaturas, que era justamente essa disciplina da educação em direitos humanos, e que era essa noção de habilidade. E aí, o que é essa habilidade? Né? De uma forma muito rasa, muito simples, para a gente conseguir dialogar aqui, né? A noção de habilidade a gente pode pensar mesmo assim, um pedreiro que tem uma grande habilidade com os seus instrumentos para construir uma casa. O que é essa habilidade? A habilidade não é uma perícia, é algo que ele se constrói ao longo de anos de prática, né, e ele, portanto, ele corporifica, de tal sorte que em algum momento, no seu processo de trabalho, ele vai pegar aquele instrumento e sequer pensa sobre o instrumento. Ele tem uma instrumentalidade, ele tem uma habilidade, ele tem uma maneira tão própria, tão dele, de pegar aquilo e usar, né, que eu poderia pensar mesmo uma instrumentalidade que foi corporificada no uso cotidiano, rotineiro desse instrumento, né, de trabalho. Então, isso é muito interessante, porque hoje eu peguei o plano e botei lá um Ctrl F para tentar contar quantas vezes essa palavra aparece, e eu fui me dando conta assim que ela vai se repetindo ao longo do texto do Plano Nacional, que deriva, né, justamente do Plano Mundial de Educação e Direitos Humanos, um plano que começou a ser pensado no Brasil em 2003, e o que ele pretende é um plano de ação, um plano de conceitos fundamentais do que seria educação e direitos humanos, claro que em diálogo com esse plano mundial, mas que
uma maneira brasileira de pensar o que é essa normativa de direitos humanos, esse paradigma novo dos direitos humanos, que agora estaria albergado e deveria, portanto, constituir o que é propriamente a educação brasileira de uma perspectiva de direitos humanos, de educação em direitos humanos. E essa noção de habilidade, ela é interessante porque, à medida que ela vai pegando código jurídico, me permitam usar aqui essa expressão, mas assim, à medida que ela vai pegando o que é essa normativa internacional dos direitos humanos, e ela faz um deslocamento desse plano, dessa linguagem jurídica, dessa linguagem de normativa, né, para justamente pensar o que seriam práticas educacionais, o que seria uma estrutura, um sistema, portanto, de educação em direitos humanos. Ou seja, é uma pretensão de que esse sistema educacional, o processo de educação, ele seja trazido, ou talvez seja levado para ele, uma via de mão dupla, né, o paradigma de educação em direitos humanos. Ou seja, o sistema educacional deve, portanto, ser um dos instrumentos, uma das arquiteturas através das quais essa linguagem dos direitos humanos deve produzir, deve fazer, deve constituir as pessoas. Uma vez ingresso no sistema educacional, as pessoas, no seu processo de formação, devem estar sendo habilitadas, devem estar ganhando, devem estar sendo dotadas de habilidade, né, para lidar no seu dia a dia, no dia a dia da cidade, de uma forma que já é para os direitos humanos. Daqui que esta coisa da educação em direitos humanos deve ser algo que é um conjunto de práticas educacionais, um conjunto de maneiras de pensar o sistema educacional que visa a formação de um sujeito que no seu dia a dia da cidade ele já está habilitado, ele já é uma maneira de se comportar preocupada com os direitos dos outros, das pessoas que estão pelas ruas junto com ele, se comportando com ele. E aqui a gente teria que pensar não as pessoas nesse sentido abstrato, mas a diversidade concreta das pessoas, né? Daqui que esse sentido de habilidade, né, que perpassa todo esse Plano Nacional de Direitos Humanos, ele está convidando os profissionais da educação justamente para que a gente pense a formação, o processo de fazer de uma forma educacional aquele humano, aquelas pessoas que estão na escola e que vão ficar até a universidade, até que o processo de sua educação ela chegue, né, de forma que ela esteja habilitada a lidar com as pessoas na rua, que têm uma inscrição racial, uma inscrição de gênero, de sexualidade, diversidade, a pluralidade, né? Eu acho isso muito interessante, né? Porque é uma maneira de fazer, de convidar os profissionais a olhar também para a sala de aula, né? Porque a escola, eu estou online, a escola só um minutinho, gente, eu não sei se eu estou online. Não, por aqui tá tudo bem. Tá tudo bem? Porque o Felipe caiu. Já... A gente espera. Vou tentar entrar em contato com ele. Acho que pode dar continuidade. Ele voltou. Tem alguém assistindo? Pronto, ok. Voltou. Então, Você não tá... Bom, deixa eu só retomar aqui. Esse sistema educacional, né, tem uma das suas marcas, né, que é pensar a escola como um ambiente total, né? Frequentemente, ou de uma forma mais tradicional, talvez seja a melhor forma de dizer isso, né, a escola é pensada como sala de aula. O processo de ensino-aprendizagem é pensado a partir do conteúdo na sala de aula, né? E a gente esquece de que a escola é um recorte de sociedade, né, e que tem ali já a participação de uma diversidade de pessoas no processo de educação, desde as pessoas que estão trabalhando na manutenção, na limpeza, na organização, na coordenação, nos processos de arquivamento, né, e essas pessoas não são pensadas, né, como parte do processo educacional. E o plano nos chama a atenção justamente para a escola a partir desse ambiente total. Mas se também a gente está pensando, então,
a escola, a partir dessa totalidade, a partir desse conjunto, né, arquitetônico que agrega uma pluralidade de saberes, de pessoas, de inscrições, a gente também pode olhar de uma forma, me permitam a palavra tridimensional, talvez tenha uma palavra melhor para pensar isso aí, mas assim, a criança, como o professor, caminhando com seus corpos na sala de aula. Isso aqui é uma coisa que eu quero observar, porque frequentemente, né, eu achei muito legal como o Manuel, né, foi falando, né, da inscrição dele na instituição, nas instituições da qual passou como um gay branco, né, mas que, portanto, teve privilégios e teve apoio de outras pessoas, né? Mas, assim, no cotidiano da escola, a gente não precisa dizer eu sou gay. As pessoas sempre olharam para mim, como olharam para esses sujeitos que participaram da minha pesquisa e me leram como viado. Daqui eu fui vítima de violência, daqui eu fui vítima de maneiras de falar das pessoas na sala de aula, quando eu perguntava alguma coisa e a minha voz aviadada me entregava, né? E assim também diversos dos estudantes quando eu já era professor. Né? O que eu quero justamente aqui observar é que essa expressão de corpo, ela está inscrevendo essas pessoas no cotidiano escolar. Né? Mas se o plano nacional ele visa que a gente olhe para essa inscrição concreta e vá fabricar das pessoas na escola e pense o processo de fabricação educacional, né, de constituição da pessoa a partir justamente da produção de uma habilidade, veja que ele está justamente nos fazendo ver, nos convidando a pensar a criança, o sujeito em educação, a partir justamente dessa participação, desse olhar para essas pessoas concretas com seus corpos, com suas inscrições. O que isso tem a ver com a gente? Assim, o que isso tem a ver com um processo mesmo de ensino e aprendizagem, se é que eu posso dizer um processo mesmo, né? Mas repare de que eu estou falando de uma sala de aula em que esse ambiente, ele é povoado de cores de pele, de texturas de cabelo, né, de trejeitos, né, de feminilidades, de masculinidades e, por que não, também de travestilidades, né, produções diversas de pessoas que talvez ainda não estejam ali com essas inscrições nos seus corpos. Mas repare que os nossos conteúdos em sala de aula, frequentemente, eles são trazidos, né, de uma forma em abstrato, conceitual, né? E quem está passando esse conteúdo e quem está recebendo esse conteúdo? Pessoas que têm uma fabricação de corpo, que têm uma construção de corpo, né? Que já anuncia para o outro um lugar naquele ambiente, um lugar no mundo em que é um ambiente escolar está participando. Daqui é que eu conheci, né, um estudante, né, numa dessas universidades em que eu lecionei, e de que em algum momento, quando ele entrou na universidade, ele me pediu, né, ele me chamou e me pediu que o acompanhasse para uma boate LGBT. Né? Na época, quando tivemos essa conversa, eu estava um pouquinho saturado do meu campo de pesquisa, que foi pelas ruas e pela noite LGBT de Salvador, e eu já não estava mesmo, já trabalhando muito, indo para boate, na verdade, por causa do avançar das horas, né? Coisas começavam por volta de meia-noite e já não estava dando. Dali conversamos um pouco, né? E eu falei um pouco a ele do que é que tinha na cidade. Ele tinha vindo do interior para estudar, né, nessa universidade e não tinha muitos amigos, né? E me chamou a atenção que, nesse momento, ele estava me chamando para ir para uma boate que, na época, era tido como uma boate de bicha branca, né, digamos, bicha padrão, né? E passou um pouco tempo de novo, né? E quando passou esse tempo, um dia ele e um colega me deram uma carona, eu morava perto dessa universidade, e me deram uma carona para minha casa. Eu achei muito interessante, porque eu sentei no banco de trás, né, os dois colegas foram na frente, eu estava sendo convidado nesse dia, né, por acaso, e eu tive a oportunidade de assistir a uma cena que foi muito marcante, né, que é quando liga o som, tá passando uma música, se não me falha a memória, de Lady Gaga, né, e aí essa bichinha, né, que lá atrás não era bichinha tão ainda, né, começa a performar
é uma música, uma das mais famosas de Lady Gaga. E aí ela vai lá, mete a mão no rádio, aumenta com todo o volume e começa, né, sentada no banco, a dançar, a performar essa música. E isso interrompeu nossa conversa abruptamente, né, no que eu e o amigo dele, que estava no banco do motorista, né, diminuiu o som, e ele insistiu e aumentou de novo e continuou dançando. E eu achei interessante de que um amigo olhou para ele e disse assim, ele agora é assim, fechativo, né, viadão. E aí eu fiquei com aquela, como é que aquele menino lá atrás, que queria ir para aquela boate dos padrãozinhos, interessado pelo padrãozinho, pela bicha padrãozinho, né, estava agora com essa outra construção de corpo. Isso me atiçou a cabeça, isso acabou parando na minha tese de doutorado, né, virou, né, cena, um capítulo importante, uma parte importante de um capítulo da tese, justamente porque eu fui analisar o que foi que aconteceu em tão pouco tempo, que era mais um ano e pouco ali do ingresso dele na universidade, para ele agora estar aí fechando por Salvador afora, sem se preocupar quem estivesse olhando para ele. E aí uma coisa que eu acho muito interessante é pensar o papel da universidade, pensar o lugar das pessoas que estão envolvidas neste processo de formação, a partir também de uma presença extremamente diversa e plural, né? Que é, conversando com ele, quando ele se tornou agora uma pessoa que aceitou participar do meu processo de pesquisa para o doutorado, ele começou a me dizer assim, olha, é justamente a sua aula, aqueles conceitos clássicos da antropologia que eu estava trabalhando, eu vou tentar encurtar aqui a história, que eu sei que o tempo está acabando, né, me perdoe, né, que você estava dizendo, a forma como você diz, e aí em um determinado momento ele começa a dar uma viadada. Como se tivesse assim com a mão, com os trejeitos, imitando algo que fosse a minha maneira de falar sobre o conceito na sala de aula. Ou seja, era como se eu tivesse naquele processo, né, de transferência de conteúdo clássico conceitual, pegando algo que é da minha expressão corporal, né, nutrindo aqueles conceitos, e ele encontra ali uma identificação. Não só, ele ainda me disse assim, olha como você, e aí justamente esse gestual está pegando aquele conceito e está, do ponto de vista da intenção de uma disciplina de antropologia num curso de direito, né, justamente informando o que é diversidade. O que é que ele está me dizendo com isso? É que eu não estou simplesmente ali pegando o conceito da antropologia, aquele instrumental que é demandado para a formação, para a construção do sujeito advogado, mas repare de como eu estou nutrindo agora de viadagem e de como ele está encontrando uma ponte justamente para pensar a construção da pessoa, ele se formando como bicha, como uma pessoa mais livre na cidade de Salvador, nesse processo de migração para uma das grandes capitais brasileiras, mas ao mesmo tempo utilizando o conceito acadêmico para a sua construção como sujeito advogado. Repare que o que eu queria pegar aqui com esta coisa é de dizer assim, olha o que é a noção de habilidade do que está lá no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que é justamente de como as disciplinas que já são parte do currículo, dentro de uma atmosfera extremamente plural, de uma atmosfera que já é em si diversa, quem são as pessoas que trabalham na universidade? Pessoas negras, pessoas brancas, pessoas bichas. Nessa universidade e na outra pela qual eu passei, não tinham pessoas trans trabalhando. Então temos um problema aqui, porque as pessoas que estão participando daquele processo não têm aqui uma construção de mundo corporificada, uma construção de mundo que caminha e que informa a pluralidade e mais, que acostuma essas pessoas no dia a dia a existir, a coexistir lado a lado com esses corpos que o processo, que o sistema educacional representa enquanto um recorte de mundo. Repare que o que esse estudante está dizendo ali comigo tinha uma bicha fechando na sala de aula, dando um conteúdo que, do ponto de vista dele, era uma forma boa de ser professor em termos do conteúdo, mas que tinha algo mais que era viadagem.
Então, quando esse conceito chegou a ele, chegou com uma reverberação tal que produz o sujeito advogado, mas também tem algo ali que ressoa sobre essa pessoa humana, sobre essa pessoa que caminha. Repare que eu acho que aqui tem uma questão para a gente pensar a noção de diversidade a partir desse paradigma de fabricação de habilidades, né, do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que é justamente dizer assim, olha, se habilidade é um sentido que está distribuído e repetido várias vezes ao longo de um texto, é porque ela quer realmente que este profissional não pense raça de um ponto de vista abstrato, não pense gênero a partir de um ponto de vista abstrato, como já é a palavra gênero, mas pense a partir de travestilidade, de viadagem, de mulhersidade e de coexistência plural. Perdão, não sei quanto tempo eu tenho, mas eu vou ficando por aqui e discutimos a partir das respostas. Oi, minha internet caiu, eu tô com problema, né, na internet, aí eu fui derrubada. Mas, novamente agradeço, Murilo, pelas suas colocações. Eu acho que a própria proposta e a própria iniciativa do nosso congresso também foi muito buscando representatividade. Eu acho que os espaços, assim, falta principalmente espaços acadêmicos, né, tem uma ausência da representatividade LGBT. E acho que munidos dessa vontade de nos ver nesses espaços que a gente se reuniu, né, com estudantes de todas as regiões do Brasil, para que a gente também, já que não fazem os eventos, então a gente faz, sabe? E a gente convida essa galera massa aí que tá falando aí nas mesas durante os congressos. Então, agradeço a você e a todos vocês que estão colaborando e também todo mundo que está participando. Inclusive, aproveito esse momento para falar que, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem falar, fiquem à vontade, que no final das falas, todas as falas, vamos recuperar as perguntas e trazer aí para um momento mais de debate, tá bom? E agora eu vou passar a fala para a Meg, tá bom? Fique à vontade. Tá, obrigada, Radassa, mais uma vez. E a questão da representatividade, ela é emblemática, né? Muito do que o Murilo falou, né, tem a ver com o que eu pretendo abordar. A primeira coisa que a gente tem que demarcar: a universidade, ela é um espaço majoritariamente cisgênero, heterossexual e branco, né? E não é só aqui na Universidade de Curitiba. Eu estou falando de uma universidade, eu estou falando isso no país inteiro, né? E muitas vezes a gente tem uma dificuldade gigantesca de identificar a maneira como o racismo e como a LGBTfobia opera nesses espaços. Opera nesses espaços de diversas formas. Quando a gente entra nesse espaço, é só a gente observar como que é a composição do corpo docente dessas instituições, né? Por que não tem gente preta trabalhando nessas universidades? Por que não tem pessoas LGBTs trabalhando nesses espaços? E quando, gente, vou pedir desculpa, eu tenho uma gata, né, um gato, uma cachorrinha, já apareceram aqui, vão começar a pular aqui na frente, mas, enfim, vão participar da conversa, porque é uma coisa que eu sempre falo: a família de uma pessoa trans, muitas vezes, ela é constituída de bichos, de pet, né? Porque a sociedade não nos quer por perto, né? Então, a gente se junta com quem nos acolhe. Vem, meu pai eterno. Gente, ó, essa aqui é a Veluma Brau, né? Enfim, então, assim, pensando nesse espaço, né, quando o Murilo fala, assim, que esse que é um ambiente povoado, com diversos tons de pele, com diversas texturas de cabelo e tudo mais, depende do curso, depende da função, depende do espaço. Porque aqui o curso de Direito da UFPR, a gente só tem pessoas pretas por conta das políticas afirmativas. Mas não temos um professor negro, nós não temos uma professora negra, né? E pessoas trans, então,
As que conseguiram passar no vestibular enfrentam uma dificuldade gigantesca para acessar o nome social, para acessar o uso do banheiro, porque existe uma posição extremamente reacionária por parte da maioria do corpo docente, no sentido de dizer que esse espaço não é para a gente. Né? E uma outra questão que me incomoda muito, muito, muito. Como é a base teórica, conceitual desses cursos? Sabe, quem é que serve de referência para o professor, para a professora que está trabalhando nessas instituições? A gente continua dependente de uma base teórica conceitual eurocêntrica. Se a gente não produzir esse deslocamento, a gente não vai conseguir produzir uma conversa que chegue nessa diversidade de pessoas que compõem o corpo discente das instituições. Eu sempre falo da minha dificuldade de acessar o mestrado aqui na Universidade Federal do Paraná. Eu tentei o mestrado 4 vezes. Passava na prova escrita, o meu projeto de pesquisa era muito, muito, muito bem avaliado, mas quando a travesti chegava para a entrevista, quem é que queria orientar uma travesti preta? Né? Porque assim, e como que eu ia tentar driblar, como é que eu ia atravessar esses obstáculos que essa instituição estava me colocando e que eu não conseguia, de forma nenhuma, convencer aquelas pessoas que o problema não estava em mim. Né? Então, assim, a gente tem que aprender a olhar de diversos lugares para a gente perceber como que esses obstáculos estão sendo colocados e eles não são nomeados, eles não são apontados. E esses obstáculos, muitas vezes, são lidos como dificuldade da pessoa que está tentando entrar. E não uma barreira que está sendo construída por quem está da parte de dentro. Né? Então, assim, quando eu entro para o doutorado, né, as falas em sala de aula, elas começam a mudar de tom. Elas começam a sofrer alguns deslocamentos. Mas isso não significa que aquele professor, que aquela professora tenha adotado uma postura antirracista, anti-LGBTfóbica. Ela adotou uma postura hipócrita, ela adotou uma postura de dizer que eu sou uma pessoa acolhedora, mas não muda a forma de trabalhar, não muda a base teórica dela, não muda o diálogo, porque ela quer falar a respeito de, mas ela não quer conversar comigo. Né? Então, assim, quando eu entro para a universidade como professora, eu também percebo alguns deslocamentos dentro da instituição. Mas isso não significa que aquelas pessoas mudaram a maneira delas verem as pessoas trans, delas verem as pessoas LGBTs. Né? Elas mudaram o discurso porque elas sabem que vai criar uma confusão muito grande, porque a gente vai para o enfrentamento. Né? Então, a gente precisa analisar de uma forma um pouco mais criteriosa para a gente identificar onde que essas situações estão sendo mantidas e como que essas situações estão sendo mantidas. Nós estamos agora atravessando um processo um período de pandemia, com aulas remotas, né, que a gente precisa, obrigatoriamente, reinventar esse processo de trabalhar, acolher esses estudantes que têm acesso à internet, e como que a gente vai deixar de lado as pessoas que não estão tendo acesso a essas plataformas. Sabe? Então, assim, começou uma guerra dentro da instituição, né, assim, onde a questão de classe, ela está escancarada, as pessoas não disfarçam mais, né, assim, como que o poder econômico, ele determina quem pode falar, né, e se a gente não mediar esses debates, a gente vai promover uma expulsão em massa dentro desse espaço, e a gente tem que aprender a fazer também um revisionismo conceitual. Porque eu não posso falar em evasão escolar se esse estudante está sendo expulso, se essa estudante está sendo expulsa dentro desse espaço. Eu não posso falar em evasão escolar se aquele estudante, aquela estudante não se reconhece nos conteúdos e nos discursos que os professores fazem em sala de aula. Sabe? Então, a gente precisa pensar a respeito dos silêncios, dos apagamentos, daquilo que não é dito. Que isso também é forma, isso é uma maneira, né, de expressão e de manutenção, tanto do racismo quanto da LGBTfobia. Eu fui a primeira travesti a defender um doutorado na Universidade Federal do Paraná em 2017, em uma instituição que tinha 105 anos naquela época. Eu não falo isso em tom de vaidade, eu não falo isso para comemorar. Eu falo isso para denunciar.
né? Porque antes de mim, quantas meninas tentaram acessar esse espaço e foram barradas? Então, o que eu pontuo muitas vezes é que as minhas estratégias de acesso, elas funcionaram. Mas isso não quer dizer que seja receita para todo mundo. Né? Não é o fato de ser professora no programa de pós-graduação da UFPR que significa que eu estou dentro de um espaço livre de LGBTfobia. Eu tenho 2 orientandos trans, né, 2 meninos trans, um orientando gay e uma orientanda lésbica. E para esses meninos é fundamental que eles tenham espelhos dentro do corpo docente. Mas eu não posso ser espelho para todo mundo. Eu não tenho esse poder. Então, as pessoas que são consideradas hegemônicas, que são brancas, que são cis, que são héteras, elas não estão fazendo o dever de casa no sentido de discutir privilégios. Porque é sempre nós que estamos metendo o pé na porta para tentar forçar, de alguma maneira, que essa porta seja aberta para que a gente consiga colocar outras pessoas dentro desse espaço. E eu trabalho com formação de professores e professoras. E é meu papel, né, olhar com muita atenção o currículo desses cursos de licenciaturas e analisar onde que os silenciamentos, onde que o não dizer corrobora para uma prática racista e LGBTfóbica desses futuros professores e futuras professoras. Eu trabalho com uma turma de licenciatura em letras libras. Eu tenho alunas surdas e alunos surdos. Mas tem professor e professora de letras libras que não aceita trabalho que não seja escrito, que não vai avaliar esses estudantes se eles não utilizarem uma outra forma de apresentação do trabalho que não seja dentro das normas da BNT. Ah, mas o professor ele está prezando, né, pelo rigor acadêmico. Só que ele está ignorando que a primeira língua para aquele estudante é a língua de sinais. E por que é tão difícil para esse sujeito, né, produzir uma forma de avaliação que seja inclusiva? Porque não adianta a gente começar a defender uma qualidade acadêmica se a gente exclui as pessoas. Né? E aí, assim, quando o Emanuel falou em sorte, a universidade não tem que ser um espaço de sorte. Tem que ser um espaço de acolhimento para todo mundo. Né? Porque ele teve sorte de ter professores e professoras que o acolheram. Isso não é obrigação, isso não é um favor que esses professores estão fazendo. Isso é obrigação da instituição. E a instituição tem que trabalhar para que todos os professores e professoras tenham uma postura antirracista e anti-LGBTfóbica. Como a gente vem fazendo aqui no setor de educação da universidade, batendo de frente com um monte de gente conservadora. Sabe, como assim eu vou ter que contar com a sorte? Eu não posso contar com a sorte. Eu tenho que ser respeitada, eu tenho que ser respeitado, independentemente do ponto de vista político, religioso, sabe, teórico, metodológico desse corpo docente. Porque a partir do momento que o estudante coloca o pé dentro daquela instituição, ele precisa ser respeitado na sua totalidade e não ser tratado como um favor. Né? Então, assim, eu acho que é extremamente necessário que a nossa ocupação seja política. E se eu tive uma dificuldade gigantesca para acessar o mestrado, né, e eu não posso adotar uma postura meritocrática. A minha postura é de comprometimento com as outras pessoas que estão tentando acessar esse espaço. Né? Então, assim, já tive N situações de constrangimento dentro do espaço da universidade. Eu sou professora de estágio também, eu vou para as escolas de ensino médio para acompanhar as minhas orientandas, os meus orientandos, né? E o grande problema que eu percebo é que quando eu boto o pé numa escola de ensino médio, a maioria das professoras e professores, pedagogas e pedagogos, parece que, assim, que a escola vai desabar. Porque está chegando uma travesti, está chegando um corpo no hegemônico naquele espaço. E quando eu digo que eu sou doutora, que eu sou professora, aí o barraco desaba totalmente. Né? Porque, assim, eu já fui barrada na porta de escola, perguntando se eu tinha matrícula, se eu era estudante de EJA, o que eu estava fazendo ali, sabe? Porque eu sempre falo, eu não chego nesse espaço, né, pedindo licença. Não chego, porque esse espaço me pertence. Não vou de rasteirinha, não vou de tênis, eu sempre falo, eu vou de salto alto. O meu nome na língua de sinais é assim, ó. Né? Porque por conta do salto e do barulho
que o meu salto faz quando eu chego na universidade, nos espaços que eu estou chegando, né? Porque, como eu digo, eu quero ser vista do outro lado da rua, né? Porque se eu não me posicionar, quem é que vai fazer isso por mim? Né? E eu tenho que fazer isso por mim e pelas outras meninas que estão tentando acessar esse lugar. Né? Então, assim, fazer um revisionismo conceitual, fazer um revisionismo da base teórica metodológica desses espaços é fundamental, né? Pensar nas políticas afirmativas de acesso de professores e professoras para compor o quadro docente das instituições como um todo, porque se a gente não fizer essas pressões, a gente vai continuar tendo quadros compostos somente por pessoas brancas, cisgêneras e heterossexuais, e a grande maioria, quando discute direitos humanos, quando discute relações étnico-raciais, discute direitos da população LGBT, parece que está fazendo um favor para a gente. Né? Então, e não é assim que esse espaço tem que funcionar. Né? Então, fazer fazer esse tipo de pressão não é uma tarefa das mais fáceis, por isso que é fundamental que a gente faça articulações com o movimento social, com o movimento estudantil, para que a gente tenha minimamente condições de alterar essa situação. Né? Porque, assim, quando a gente produz pesquisa, né, como o Murilo estava pontuando, essas pesquisas, elas têm que ter uma aplicação, elas têm que produzir mudanças no ponto de vista prático, como aconteceu com esse menino, né, que foi aluno dele. Eu tive turmas, quando eu estava na disciplina de didática, eu tive uma turma com 96 alunos. E uma professora foi lá se queixar por que eu tinha uma turma com 96 alunos e ela tinha uma turma com 4 pessoas matriculadas. E aí o chefe do departamento foi lá, me encheu o saco, falou, Meg, a gente tem que dividir a turma. Eu falei, por que eu vou dividir a turma? Ah, porque tem muita gente na sua sala. Eu falei, e quem que pediu, né, para fazer a divisão? Foram os estudantes? Foram as estudantes? Não. Eu falei, por que eles fizeram matrícula comigo? Né, eles estão num curso de licenciatura. Quantas professoras negras tem no corpo docente das licenciaturas? Não tinha nenhuma, só tinha eu naquele departamento. E quantas pessoas trans vão dar aula para essas turmas? Nenhuma. Eu falei, se eles escolheram fazer aula comigo, é porque tem alguma questão, né, que é muito mais importante para eles, que é justamente produzir esse deslocamento. Porque a maioria das pessoas passam por uma graduação, passa pela universidade, passa pelo todo o sistema educacional e nunca se aproxima de uma pessoa trans. Porque a escola, o espaço acadêmico, não é esse espaço pensado para a gente. Ele foi pensado e foi produzido por pessoas brancas, principalmente por homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, e eles trabalham para que esse espaço continue dessa maneira. E se a gente não forçar essa porta, meu bem, a coisa vai continuar desse jeito. Então, é mais ou menos por aí, né, que eu acho que a gente tem que conversar, pensar a respeito daquilo que a gente não vê, a respeito daquilo que não é dito, mas a respeito daquilo que opera e que se mantém dentro desse espaço. Tá? Muito obrigada, Murilo, Manuel, Radassa, Felipe, muito obrigado. Acho que nós que agradecemos, Meg, porque que fala potente, viu? Muito potente. Acho que, particularmente, pessoalmente falando, é uma enorme felicidade estar tendo esse privilégio de estar dividindo a mesa com uma pessoa tão importante quanto você, sabe? Todos vocês. Assim, a minha fama é de barraqueira aqui, viu? Eu já vou avisando que eu tenho fama de ser barraqueira, mas eu não me importo com isso, não. É um barraco acadêmico, é um barraco com título de doutorado, tá bom? Ah, esse barraco eu amo, viu? Porque eu acho que é um barraco necessário mesmo. Deixem chamar de barraco. Seus textos nos meus cursos reverberavam o barraco. Perdão por fazer esse... Gente, eu até cheguei a comentar no chat, mas eu vou falar porque talvez chegue em mais pessoas. Novamente, estamos tendo outro problema, está sendo um desafio enorme mesmo. Acho que hoje, particularmente, o dia virou para o nosso lado. Eu acabei de receber a notícia que nossa conta no Instagram caiu em razão do problema com o e-mail, que derrubou o canal no YouTube e agora derrubou o Instagram também. Então, mas essa dificuldade, a gente acabou criando uma outra conta que eu cheguei a compartilhar no
no chat, mas eu vou falar, é só um I antes, ico.LGBTI+, LGBTI. Então, eu peço que vocês acompanhem por lá, que sigam a nova conta, porque aí vai ser a nossa melhor forma de se comunicar com vocês. Também, só avisando novamente que as perguntas estão abertas, se vocês tiverem dúvidas, indagações, podem fazer, coloquem no chat, que a gente vai anotando, vai separando, e no final a gente põe para debate. Mas, para finalizar, né, esse momento de palestra, agora eu vou passar a fala para o Manuel Rufino, né? Pode falar, fiquei com o momento todo seu. Obrigado, Radassa. Então, Radassa, como eu falei antes, na minha apresentação, o que eu queria era trazer um pouco a minha contribuição mais como um consultor para problemas de inclusão LGBT, de integração LGBT no sistema educacional. Como eu falei, para quem não estava presente, eu trabalho diretamente com a elaboração de planos educacionais e também planos de enfrentamento de violência LGBT nesse espaço, né, como um consultor. E para todos que estão, para todas e todos que estão assistindo e que têm a vontade de conhecer um pouco a vivência LGBT e todos os desafios que envolvem a vivência LGBT no espaço educacional, eu recomendaria bastante a leitura de um documento que é a Pesquisa Nacional sobre o Meio Ambiente Educacional no Brasil, que é uma pesquisa de 2006, que a gente pode dizer que no meio acadêmico ela já é até um pouquinho mais antiga, mas ela continua muito atual. Foi uma pesquisa feita empiricamente pela ABGLT. E nesse documento, se vocês pegarem, a gente vai ter aí o diagnóstico de muitos desafios, de diversas formas de violência que o povo LGBTI enfrenta diariamente no sistema educacional, quando é possível que ele esteja presente nesse meio. Na minha experiência trabalhando com escolas, trabalhando com gestores educacionais, eu vejo que um dos principais problemas que eu, na minha experiência, vejo como principal acerca da questão LGBT no sistema educacional é a ausência de espaços seguros. Eu posso dizer que hoje no sistema educacional a gente não tem um espaço seguro para viver a nossa sexualidade e viver o nosso gênero de uma maneira livre. A gente vê que mais de 70% dos alunos LGBT e eles não assumem a sua sexualidade, eles não vivenciam o gênero da maneira como gostariam no ambiente educacional, por medo. E essa palavra é a palavra que aparece quando eles relatam o motivo pelo qual eles não estão vivenciando sua sexualidade e o seu gênero. E, além disso, esse problema não é só dos alunos. A gente pode dizer que em muitas faculdades, em muitas escolas, muitos colégios, muitos professores também, muitas professoras têm medo de viver a sua sexualidade, têm medo de viver o seu gênero, justamente com medo de sofrer represália, de ser desligado, de perder seu emprego, sofrer diversos tipos de violência nesse ambiente educacional. Então eu vejo que, antes de tudo, o que é necessário para a gente dialogar a vivência LGBT no sistema educacional é frisar a importância de que o sistema educacional ele tem que ser um espaço seguro para a vivência da sexualidade, um espaço seguro para a vivência de gênero, um espaço de escuta, um espaço em que os estudantes eles se sintam seguros para viver a sua sexualidade no seu tempo necessário, viver o seu gênero da maneira como ele é vivido, da maneira como ele aparece, como ele é vivenciado e inscrito, assim como os professores têm esse direito. Outra questão que eu vejo é a questão direta da violência, né, nas suas mais diversas modalidades. A gente vê que até hoje, infelizmente, o ambiente escolar, o ambiente educacional, ele é um ambiente em que a violência física e a violência moral ela ainda é bastante presente. Muitos alunos, eles constantemente
ouvem xingamentos, sofrem agressões verbais, agressões morais, agressões até mesmo físicas em razão da sua sexualidade, em razão do seu gênero, e até mesmo professores passam por isso, né? Como o próprio Murilo falou, e que eu achei perfeita a colocação dele, eu achei perfeita toda a apresentação, mas a colocação que ele falou, que no ambiente escolar nós somos... Não precisa a gente dizer que é gay, não precisa a gente dizer que é trans, que a gente é LGBT, nós somos informados disso, nós somos apontados dessa forma pelas pessoas que estão ao nosso redor nesse local. E eu acho que isso é presente na vivência de muitas pessoas LGBT, que a primeira consciência que a pessoa tem de que é LGBT é porque ela é apontada como uma pessoa LGBT, né? Eu, pelo menos, foi assim. Eu não tinha nem ideia do que significava ser viado, até que colegas de turma apontavam e falavam, ele é viado, e por aí vai, e creio que muitas pessoas passam por essa mesma experiência, né? E a violência física e a violência moral, elas estão presentes como um reflexo da educação sexista LGBTfóbica que está presente nos ambientes familiares e está presente também na rua, no espaço público, né? Então eu creio que também seja eminentemente necessário um trabalho preventivo com essas crianças, não só no ambiente escolar, mas também no ambiente familiar e no ambiente público, focado na importância de se respeitar a diversidade, de se respeitar a diferença e de não agredir verbalmente, não agredir fisicamente os colegas, independente da sua sexualidade, independente do seu gênero. É importante que a gente questione quais são os modelos de comportamento masculinos e femininos, mostrando para eles que esse comportamento que a gente diz ser masculino e esse comportamento que a gente diz ser feminino, ele é uma construção que se deu ao longo do tempo e que ela é hegemônica, que na verdade existem várias formas de ser masculino, várias formas de ser feminino, várias formas de ser homem, várias formas de ser mulher. Também várias formas nesse meio ou fora disso, né, que nem precisa. Outra questão que é muito importante, que dificilmente ela é trazida quando a gente fala sobre políticas anti-bullying, políticas de diversidade na escola, a violência sexual. A violência sexual, eu vejo com a minha experiência de que ela não é tratada de maneira tão importante assim, ou tão necessária quanto a sua importância, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio. Até hoje, todas as escolas que eu passei, ouvindo relatos de estudantes LGBT, estavam presentes as questões, reclamações, né, de alunas lésbicas que sofrem diariamente com a fetichização. A gente vê até hoje o relato de muitos alunos gays que relatam a reprodução de estereótipos ligados à depravação, e a gente vê até hoje relatos de alunas trans acerca da hipersexualização. E essa questão, ela reflete a importância da educação sexual ainda no ensino básico. E que essa educação sexual, ela seja feita de acordo com a idade, mas ao longo de toda a formação básica, da formação superior desse aluno, dessa aluna, desse aluno. É importante que a gente discuta a sexualidade de maneira aberta, isso é inegável. É importante que as crianças e os adolescentes eles tenham bem esclarecidos os limites que existem entre paquera, entre assédio. É importante que a gente discuta o valor do respeito ao seu corpo e ao corpo dos colegas, independente do gênero, independente da sexualidade. E, obviamente, discutir todas essas problemáticas específicas como fetichização do corpo lésbico, os estereótipos sexuais que estão atribuídos aos LGBT e a hipersexualização das pessoas trans. Outra questão que eu vejo que é sintomática e que passa muito tanto pelo que o Murilo falou, quanto que pela Meg falou, é a ausência de representatividade, tanto do corpo docente e dos colaboradores. O que a Meg falou é a verdade, que ela disse que ela entra na escola e ela opera um choque, né? Ela choca porque
às vezes essas professoras, esses professores, eles não têm contato com a diferença, e nessas escolas não existe representatividade. Como é, e isso é uma pergunta que eu faço tanto para os gestores, como é que a gente vai elaborar uma política inclusiva, uma política de respeito à diversidade, se essa inclusão, se essa diversidade não está refletido no corpo docente, nos professores, nas professoras, e não está refletido também nos colaboradores. A grande maioria das escolas particulares que eu já trabalhei, a diversidade sexual ela é inexistente. 0 professoras e professores trans e pouquíssimos professores e professoras gays, lésbicas. A grande maioria, óbvio, não se assume perante a instituição, não se assume perante os alunos. Pouquíssimos professores, eles assumem a sua sexualidade e vivenciam seu gênero de maneira autêntica como gostariam. E isso vai até no ambiente universitário, né, permanece até então. E também a gente pode dizer que eu acho que é extremamente importante, acho não, tenho certeza que é extremamente importante a representatividade de raça, né, que é essencial e que ela é sintomática do Brasil racista, que a gente se encontra, de que é inexistente no ensino superior a representatividade de raça, nós não temos os professores e professoras negros que deveríamos ter no mínimo metade do corpo docente negro, e só existe uma professora negra que eu convivo no meu dia a dia nas 3 instituições que eu trabalho, né? Então, esse é um desafio que a gente encontra de pensar essa inclusão no ambiente educacional, no sistema educacional, justamente pela ausência de representatividade. É um empecilho. Outra questão que a gente tem que pensar, que eu coloquei aqui, é a violência cibernética, que também é um desafio bem atual e que dificilmente ele vem sido tratado com a importância que tem que ter. Hoje, no ambiente básico e no ambiente do ensino médio, a gente vê que o espaço virtual ele tem hoje se tornado também uma zona de conflito, também uma zona de violência, e que a falsa sensação de impunidade que as redes sociais elas oferecem possibilitam que aconteçam ataques homofóbicos, transfóbicos, fora dos muros da escola, e aí é mais um desafio, porque muitas escolas pensam que esse problema, como ele aconteceu no ambiente virtual, ele não é de interesse da escola, está fora do muro da escola, não é mais conosco esse problema, mas na verdade esse problema ele é tão somente um reflexo das relações que acontecem dentro da escola e nas famílias e na sociedade. Então a escola ela não pode reproduzir essa noção de que violência cibernética não é um assunto que tenha importância para a escola. Pelo contrário, é na escola que a gente tem um espaço necessário para discutir o que acontece virtualmente, o que acontece no ambiente online e para reforçar a necessidade que a gente tem de respeitar o outro também nesse ambiente. E para fechar, eu acho que é importante a gente trazer um pouco, reforçar um pouco a importância que o Paulo Freire tem, né? A gente, nesse Brasil que estamos vivendo hoje, no desgoverno que estamos vivendo hoje, no ataque à educação, que é um projeto que está sendo implementado, né? O ataque à educação no Brasil, pública, principalmente um genocídio epistemológico, e que o Paulo Freire está no meio desse genocídio, né? A gente vê que, ao passar dos anos, cada vez mais o Paulo Freire tem sido alvo de ataques e de silenciamento e de apagamento. Então eu acho que é cada vez mais importante a gente trazer ele e reforçar a importância e a atualidade de tudo que ele colocou. O Paulo Freire ele colocou no livro Educação como Prática da Liberdade o conceito de integração. A integração é trazer a pessoa para as suas raízes, enraizar a pessoa, é criar aquele sentimento de pertencimento, para que a pessoa ela se sinta que pertença ao local. E justamente a maioria das pessoas LGBT, elas no sistema educacional se sentem um peixe fora d'água, por todos esses motivos que eu mencionei anteriormente e por vários outros. É como se as pessoas LGBT fossem migrantes, fossem exilados, que uma vez que saiam do armário, essas pessoas percam a sua casa,
percam seu lar, se tornem pessoas sem pertencimento. Então, eu vejo que esse conceito de integração do Paulo Freire é muito importante. Cada vez mais é necessário não apenas incluir, mas integrar as pessoas LGBT no ambiente escolar como um dos vários ambientes que a pessoa LGBT tem que se sentir integrada, também na sua casa, também no ambiente público, também no ambiente virtual, midiático e por aí vai. Como ele coloca, integrar é diferente de ajustar. A gente não quer que esses alunos se ajustem, porque toda vez que um aluno ele tenta se ajustar, ele perde a sua liberdade. E toda vez que se suprime a liberdade, esse indivíduo ele se torna um ser meramente acomodado. Ele perde a capacidade criadora, a capacidade criativa, a capacidade transformadora dele. E que é o que a gente vê na maioria dos alunos LGBT que enfrentam essa dificuldade de viver o seu eu LGBT ainda no ambiente escolar. Né? A perda, melhor dizendo, dessa capacidade criativa, dessa capacidade transformadora. É extremamente importante que, como o próprio Paulo Freire coloca, a gente cada vez mais reforce a importância de uma pedagogia do diálogo, da horizontalidade na sala de aula e do reconhecimento da pluralidade humana e das suas múltiplas identidades. E por isso, como ele coloca na pedagogia do oprimido, né, ele coloca que os oprimidos, eles hospedam em si também o opressor. Ele coloca que, em certo momento da experiência de existência dos oprimidos, a gente, como oprimido, sente uma atração por ser opressor, pelos padrões de vida do opressor. Participar desse padrão constitui uma aspiração do oprimido, e isso a gente tem que ter bastante cautela. Como é que a gente faz para evitar isso? Como é que a gente faz para reverter, para lutar contra essa atração a se tornar opressor? Já que a gente está falando sobre vivência LGBT, cada vez mais é importante que a gente lute contra a heteronormatividade. A heteronormatividade, ela é uma tentação para fazer com que o LGBT se coloque nesse lugar do opressor. Então, eu vejo que no momento que a gente tenta discutir sistema educacional, no momento que a gente tenta pensar políticas educacionais integradoras, a gente tem que obrigatoriamente pensar como é que a gente vai alterar essa relação dicotômica, complexa e contraditória que é a heteronormatividade, que faz com que a gente tente imitar, reproduzir normas hegemônicas que só dificultam a solução de todos os problemas que eu coloquei aqui, que o Murilo colocou e que a Meg colocou também. Então, é necessário a libertação de ambos. A gente precisa libertar tanto o oprimido e libertar também o opressor através de uma praxis que seja libertadora, evitando justamente a reprodução dessa estrutura de dominação que é a heteronormatividade. E eu espero que, mesmo que rapidamente, essa minha fala dê para puxar bastante questionamentos e fazer com que a gente tenha um debate bacana aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Manuel. Eu acho que sua fala aí foi bem cirúrgica, bem potente também, né? Até o momento a gente não teve nenhuma pergunta, nenhum questionamento, mas também quero aproveitar esse momento aí, né, para extrair o máximo e o melhor de vocês. Então, eu tenho uma pergunta para fazer. Eu acho que acabou que, de uma certa forma, isso foi comentado durante toda a live, toda a apresentação, mas eu queria saber um pouco mais e um pouco melhor sobre a opinião de vocês sobre esse assunto que eu vou falar. Eu acho que a universidade, ela estruturalmente, né, ela acaba sendo um instrumento utilizado para... Ele foi formado com o intuito de ser um instrumento da elite, de uma elite branca, de uma elite cis, de uma elite hétero e diversas outras personificações aí. E só que com o passar do tempo, até com a questão das políticas de cotas, né, essas universidades, elas estão perdendo esse caráter original. Está cada vez mais sendo incluída, está cada vez mais popularizando as universidades, né? E aí eu queria saber se
é possível, se vocês acreditam que é possível que esse espaço ele torne-se um ambiente de resistência, né? Um ambiente combativo. E se a resposta for sim, se a resposta for afirmativa, eu gostaria que vocês nos ilustrassem como a gente poderia ser mais combativo nesses espaços, né? Eu acho que a gente pode continuar seguindo a ordem de todo o painel e por isso vou passar logo a fala para o Murilo e depois para os demais. Então, eu teria que me posicionar, dizer sim ou não. Eu estou em dúvida, né? Bastante. Não, mas você fica à vontade. Tá bom. Mas, assim, bom, eu entrei na universidade pública, né, em 2003, né? E eu entrei numa universidade muito diferente do que é a universidade hoje, né? Eu acho que na minha fala e na de Meg, nós estamos falando, inclusive, de duas universidades que geograficamente produzem presenças distintas nelas, né? Eu atuei em universidades da Bahia, né? De Salvador, uma do interior, de uma grande cidade do interior da Bahia, que foi Feira de Santana, né? E essas universidades tinham uma pluralidade muito grande, especialmente a UFES, em Feira de Santana, de estudantes, claro, mas a UFES tinha uma característica muito própria, que tinha mais professores do que as outras duas que eu trabalhei, negros e negras. Mas, mesmo assim, não era proporcional a uma cidade como Feira de Santana, a um estado como a Bahia, e a presença daqueles corpos de estudantes negros e negras que ingressaram por essas políticas de cotas que mudaram, que recriaram a universidade, pelo menos do ponto de vista estudantil, que eu ingressei em 2003. Eu ingressei na UFBA, e a UFBA era uma universidade marcadamente branca, né? E com linguagens conceituais muito tradicionais, né, muito clássicas, né, muito vindo ali dos anos 80 e 90, né? Fundamentalmente, isso para não dizer que todas estavam embasadas numa epistemologia eurocêntrica, como apontou aí Meg quando, né, falou. Agora, o que é que eu acho? Eu quero falar de duas coisas, uma que frequentemente eu não falei enquanto fui professor, eu hoje não estou mais nesse lugar de professor, estou numa transição de vida, né? Mas que bom, por um lado nós estamos falando da presença de estudantes, e eu acho que quando a gente foca o que é o resultado dessas políticas de cotas, nós já estamos vendo universidades mais combativas. Porque não ingressaram apenas estudantes negros e negras, mas com interseccionalidades, com pluralidades, que são pessoas muito mais complexas, né? Ingressaram estudantes bichas, muito pouco, assim, com tudo isso que apontou Meg na fala dela, né? Pessoas trans, né? E travestis. Agora, o que Meg apontou aí na fala dela, e eu queria chamar isso, porque é uma coisa que eu tenho, que está começando assim, a me preocupar, que é também a questão dos professores. Né? Enquanto professor, eu nunca pensei no significado de ser bicha, de ser assumida e estar na sala de aula. Até que eu comecei a seguir alguns professores no Instagram, um deles é o professor influencer, né? Um professor de história do ensino médio ali de Feira de Santana, se me falha a memória, da Bahia, né? E que tem feito uma reflexão muito grande sobre o que é existir gay na escola, né? E eu acho que isso é fundamental. Porque, se por um lado eu estava falando assim, olha, a minha presença numa universidade, nesse caso particular e confessional, né, teve um efeito de pegar esse arcabouço teórico, que é o que dá a formação superior, que é o instrumento através do qual se fabrica o futuro profissional, eu era o único. Em algum momento não tinha professores negros nessa instituição. E aí, a DASA, nós nos encontramos no momento justamente em que um grupo de pesquisas formou com um viado branco, porque era o que tinha de diversidade. Né? E que aí a gente aceitou,
dialogar e construímos alguma coisa junta, porque logo a universidade mudou as suas perspectivas e ali não cabia, né? Enfim, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, temos que pensar a universidade em sua diversidade de pessoas que a produzem, né? As escolas, e também, assim, o que é diversidade em cada um desses setores. Como é hoje o ingresso, como é que está dado a possibilidade de ingresso hoje de pessoas que estão pesquisando a diversidade de pautas de direitos humanos? Viadagens, travestilidades, negritudes. Isso está sendo frequentemente denunciado. Isso gera um problema, que é o que está todo mundo observando aqui nessa mesa, que é como é que você fabrica a diversidade de estudantes. Manuel acabou de chamar a atenção assim que a gente precisa transformar não só o opressor, não só o oprimido, como também o opressor. Mas tudo isso, Meg está aí observando, que recai sobre ela. Na minha experiência, eu posso lhe dizer, mais na instituição que nós compartilhamos, que recaiu sobre mim, recaiu sobre outra professora de outro curso, mas a gente sabe identificar quem são essas pessoas. Né? Quantos colegas vieram falar conosco? O que eu quero dizer é, desse ponto de vista, a universidade será combativa? Em que aspecto? Heterocentrado? Brancocentrado? Entende? Porque como é que essas epistemologias vão ser disputadas? Como é que as políticas de distribuição de recursos vão ser disputadas a partir de que interesse? Né? Se eu for contar aqui a minha trajetória na universidade, quantas relações eu precisei romper, porque em algum momento eu comecei a aprender, especialmente com o movimento de mulheres, o movimento de pessoas negras, de o que é essa perspectiva do afeto, das alianças a partir do afeto. Com aquelas pessoas heterossexuais que eu estava convivendo, qual era a pauta da existência cotidiana que realmente me acolhia? Eu quero dizer assim, se por um lado a gente tem que dizer, sim, está tendo resistência, tem espaço para resistência, né? Tem gente aí combativa, olha o que vocês estão fazendo com esse encontro virtual nesse momento. Estudantes que estão se organizando com todas as dificuldades, isso é resistência, isso é luta. Isso é criar espaço para uma pessoa como eu, como a Meg, como o Manuel, como o Felipe, que está aqui cumprindo o papel, né, da tradução de Libras, resistir, dar a cara. Mas, por outro lado, como é que está a disputa da construção estrutural, inclusive quando demanda o plano de educação e direitos humanos? Eu tenho minha dúvida aqui, eu não quero dizer nem sim nem não, mas eu tenho minha dúvida. Sabe? Eu teria que pensar, se eu for te dizer algo dessa perspectiva, do lugar do professor, do papel que cumpre na formação, de como é que você leva esse conteúdo, eu vou te dizer o seguinte, em alguma medida, em todas as instituições, eu tive liberdade de fazer, né, uma disciplina que trouxe mais perspectivas. Mas eu fico perguntando, era da estrutura da universidade? Por exemplo, Meg falou uma coisa assim que eu anotei aqui, que é pensar essa questão da base teórica conceitual, né, que ela é eurocêntrica, que ela questiona se isso fala para uma diversidade, mas assim, quando construímos, eu construí essa disciplina da educação e direitos humanos com uma professora negra, que no semestre seguinte foi demitida, não ajudou a implementar esse projeto, né, eu implementei sozinho, de quem pensou, do ponto de vista de quem pensou o instrumento, né? E Meg era uma referência nos meus cursos. A Luna Andrade era uma referência em meus cursos. A presença, assim, quando alguns estudantes, no momento de disputa política, do avanço da ultradireita no Brasil, chegou na minha sala de aula, foi questionado esses textos. Mas, assim, não foi questionado, foi questionado do ponto de vista da legitimidade, o que é que isso está fazendo aqui, com risos na sala de aula, sabe? Mas, assim, por quê? Porque só tinha um viado numa universidade inteira levando o texto de uma travesti. Entende? Eu quero dizer que a minha presença lá, de algum modo, é resistência e é fruto de uma transformação e teve sempre o apoio, uma base de outros estudantes. Eu acho que eu não fiquei tanto tempo por acaso, é porque tinha gente comigo ali, entende? Mas eu quero pôr assim, se por um lado eu queria dizer assim, está tendo resistência, tem força para resistência, se de uma perspectiva dos professores, que é de um pensamento de esquerda, de um pensamento contra o avanço conservador, está tendo resistência, agora, e do ponto de vista da diversidade radical e concreta?
do gênero, da raça. Aí está todo mundo questionando. Eu vou deixar por aqui e vamos conversar. Perfeito, perfeito sua colocação. Inclusive, o grupo que você mencionou, no qual eu fazia parte, né, que a gente estudava gênero e raça, e a universidade que se situa em Salvador, mas faltam professores negros. É uma universidade que se situa em Salvador, gente, que é apelidada de Roma Negra, e faltam professores negros, faltam alunos negros, entendeu? Uma universidade que se situa em Salvador e é lotada de pessoas cis, hétero, sendo que é a mesma cidade em que surgiu a Baticu, por exemplo, sabe? Então, a gente sabe que tem corpos que estão sendo colocados fora da universidade, esses corpos precisam entrar e resistir também e ter sua combatividade também. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui, através desse congresso, como eu já falei, e já foi falado em outros painéis, é uma forma também de resistência, como o próprio Murilo levantou, e por falta também desses espaços, né, a gente colocou a palavra resistência no congresso justamente por isso. Inclusive, a gente também teve um maior cuidado, óbvio que sempre dentro das limitações, sempre a gente pode melhorar, a gente reconhece isso, mas teve o maior cuidado de tentar ao máximo ser inclusivo, trazer a diversidade, a gente está tentando em todas as mesas colocar intérpretes de Libra, mas nem sempre consegue, porque é um evento independente, mas se esforçando para isso, porque a gente entende que a representatividade é importante e deve estar em todos os locais. Enfim, eu agradeço muito pela sua fala, Murilo, e vou passar agora a palavra para a Meg. Tá bom, Radassa, bom. Eu não sei se você escolheu essa mesa por nome, né, Manuel, Murilo, Meg, tudo com M, né, mas enfim, né, achei bacana, assim. Mas, assim, Radassa, eu sou bastante otimista, né, eu sou, como o Manuel aponta, primeiro, a gente é hetero-identificada, é hetero-classificada, né, e sempre de uma forma depreciativa. Então, a nossa construção identitária, ela começa de um outro jeito e ela não termina nunca, né, porque a gente está, como você pontuou, a gente está dentro de um espaço extremamente normatizador. E no caso de travestis, transexuais, né, e muitas pessoas negras, e uma boa parte da população negra, ela entra para a universidade como cobaia, entra como objeto de pesquisa, né? Então, assim, até 2010, a gente não tem uma presença de pessoas trans nas universidades como discente, e como docente, então, é muito mais recente ainda, né? E a gente consegue identificar, a gente consegue nominar quem são essas pessoas que estão atuando como docentes, e estão atuando em instituições públicas, né, via concurso, porque as instituições privadas não vão nos contratar. Aqui em Curitiba tem uma instituição privada que tinha 2 meninas trans. Uma faleceu há uns 2 anos atrás, era no curso de Direito, ela era professora de Linguística no curso de Direito, né, e uma outra que estava trabalhando no curso de Engenharia, ela foi demitida, né, por conta de foram mais de 300 professoras e professores demitidos numa paulada só, por conta da pandemia, né, e assim, então, o que a gente começa e quando você, Murilo, pontua essa rejeição aos textos assinados por travestis, né, assim, o ponto positivo nessa posição é que as pessoas assumem isso, né, no caso de professoras e professores que pesquisam gênero e sexualidade, que querem continuar falando da gente, mas não querem dialogar conosco, né, isso é de uma canalice muito grande, né, porque a Jaqueline Gomes de Jesus, ela denuncia de uma forma muito pontual, né, que as meninas que acessam o espaço acadêmico, os meninos trans, eles acabam nos lendo, mas quando eles têm um orientador, uma orientadora cis, hétera, branca, conservador, as nossas construções teóricas, elas são rechaçadas, porque é aquela história de que a gente está muito dentro do campo que a gente está analisando, como se um homem branco cis hétero não estivesse dentro desse mesmo campo, né? Porque, e aí o que fica muito perceptível nessas denúncias é que nós não somos pessoas confiáveis, que nós não conseguimos fazer uma produção de pesquisa sem alterar o resultado da pesquisa, porque nós somos pretos e pretas, porque nós somos pessoas LGBTs e nós somos mau caráter, né? A gente vai alterar o resultado da pesquisa, né? Então, essa é uma questão.
né, o Marcos, que é um professor da Universidade de Rondônia, na Unir, que já foi excomungado pela Igreja Católica, um homem gay e tal, ele já foi processado algumas vezes por estudantes por ter utilizado fragmentos da minha tese nas aulas dele, no curso de História, né? Ele já foi denunciado no Conselho de Ética da universidade, já abriu processo administrativo contra ele, sabe, por estar trazendo vozes que não são hegemônicas para esse espaço. Então, esse epistemicídio, né, que acontece com as produções de pessoas LGBTs, só é rompido quando esse autor é um gay branco cis-normatizado, né, que eu não vou citar nomes de alguns, porque teve um que eu quase saí na giletada com o cara, que é da região Nordeste, que ele foi tentar entrevistar um menino trans no Chile, e o menino falou para ele que ele não era cobaia, que ele não dava entrevista para pessoa cis, né? E assim, porque a gente não está dizendo que uma pessoa cis não possa discutir travestilidade e transexualidade, mas depende do que a pessoa está fazendo, né? Porque quando a gente acessa esse espaço como pesquisador e pesquisador, a gente também começa a analisar produções teóricas. A gente vai compor banca de mestrado, doutorado, e vira e mexe, a gente se depara com as bizarrices que são assim de... Ai, gente, eu vou falar palavrão porque eu não consigo. É de cair o cu da bunda 2 vezes, né? Quica e volta, né? Enfim, então, e quando a gente produz esse deslocamento, a gente deixa de ser cobaia e passa a ser a pesquisadora, aí começam os enfrentamentos, né? Começa, assim, sabe, questionamentos, algumas vezes de forma muito sutis e outras de forma muito escancaradas a respeito daquilo que a gente está pesquisando, né? Então, quando eu lancei a minha tese, né, O Diabo em Forma de Gente, que virou de perna para o ar muitos departamentos, muitas pessoas que só leram o título da tese escrevendo a respeito, sabe, dizendo que isso era um absurdo, que não sei o quê, que bicha é uma forma depreciativa, que não sei o quê, o cacete a 4, né, porque é da mesma forma quando eu digo que eu sou travesti, né, porque quando eu falo que eu sou travesti, tem pessoa que escuta puta, vagabunda, piranha, biscate, sabe, e por isso que eu demarco politicamente esse lugar, né, e assim... E pensando aqui na Universidade Federal do Paraná, as políticas afirmativas, elas estão mudando a composição da instituição em alguns cursos. Não são todos os cursos. Porque tem cursos elitizados, como a medicina, por exemplo, né, a engenharia, a odontologia, que continuam com a mesma configuração. E quando o estudante ele passa no vestibular, que ele acessa esse espaço, não significa que ele vai permanecer nesse espaço, né? Porque não significa que ele não vai enfrentar racismo, que ele não vai enfrentar transfobia dentro desse lugar, né? Então, assim, não é só construir políticas de acesso, tem que ser construir políticas de permanência, né? Porque nesse período mesmo, com aulas remotas, tem estudante que não tem computador em casa, só tem celular. Como que a criatura vai fazer trabalho só com celular? Sabe? Então, tem várias questões. O ano passado foi a formatura da turma do Pronera, né, que é um curso de direito, né, com vagas reservadas para a população ribeirinha, quilombola, que foi a primeira e única turma majoritariamente composta por estudantes negros e negras, né, e que deixou o prédio da Universidade Federal do Paraná, o prédio histórico, em polvorosa. E foi a turma que teve o menor índice, né, de desistência. Teve um único estudante que trancou a matrícula, né? Então, a turma ela teve um resultado muito, muito acima da média. Mas só que o projeto não continuou, né? Então, assim, a gente tem políticas afirmativas no mestrado e doutorado no setor de educação. Então, a gente tem vagas para quilombolas, para mulheres, para pessoas negras, né, para pessoas com deficiência, para pessoas trans, mas os outros cursos, eles não querem fazer esse debate, que aí acessa o debate da meritocracia, né? Então, assim, o curso do Direito criou um evento chamado UFPR Fora do Armário, né? E tem um centro acadêmico aqui que é muito, muito papadeiro, muito porreta, com muitas meninas negras, com pessoas LGBTs no centro acadêmico do curso de Direito, e eles trazem uma diversidade de pessoas para dentro desse espaço, justamente para questionar uma branquidade cisnormativa hegemônica no corpo docente do curso de Direito, né? Então, agora a gente está num processo eleitoral,
E uma das chapas é formada por um sujeito de extrema-direita, totalmente anti-cotas, totalmente anti-discussão de gênero, sabe? Uma pessoa extremamente conservadora e que ele verbaliza que a nomeação dele já está totalmente articulada, né? E isso para a gente é um grande problema, né? Então, quando eu fui nomeada quando eu fui empossada professora adjunta, a universidade, ela me protegeu, ela não noticiou a minha posse, porque isso foi em 2019, que quando eu terminei o doutorado em 2017, a universidade fez um alarde, mas só que no ano passado ela precisava me defender. E com relação a isso, eu sou muito grata, porque a gente tem alguns aliados muito coerentes dentro do setor de educação. Mas isso não quer dizer que a universidade seja assim, sabe? Então, Radassa, eu acredito na luta. Eu acredito que a gente deva continuar com a Gillette assoviando em 3, 4 idiomas diferentes, porque eu sempre falo, ser travesti, doutora, eu tenho uma vantagem, né? Porque eu sei rodar o elástico, a Gillette na ponta, e as outras doutoras não sabem, meu bem. Eu corto a jugular da inimiga sem deixar a impressão digital, né? Então a gente precisa estar o tempo todo demarcando esse lugar. E eu não abro, e assim, eu posso até ser derrubada, posso até levar umas porradas, mas não vai ser sem luta, não vai ser sem uma briga muito boa, né? Porque assim, e eu continuo acreditando sim, né, que a gente possa ampliar algumas políticas, porque a gente conseguiu implementar a CIPAD, que é a Superintendência da Diversidade aqui na Universidade Federal do Paraná, que tem assim uma entrada em todo o espaço da instituição, né, para discutir essas questões, sabe? Então, eu acho que a gente avançou de alguma forma, ainda de uma forma muito tímida, né? Mas aquilo que eu já falei anteriormente, quando eu chego, meu bem, é um conservador que está infartando a cada momento que eu passo, assim, sabe? E eu acredito realmente que a gente vai conseguir produzir deslocamentos, mas não na proporção que a gente deveria ter, né? E no caso do corpo docente, vai demorar muito mais, porque não só aqui na UFPR, mas nas instituições federais como um todo, porque tem instituição que quando tem vagas, 2, 3 vagas para concurso, elas picotam o concurso para não ter cota racial, né? E eu já participei de um concurso na região Centro-Oeste, e assim, fizeram 3 concursos em 3 meses seguidos, sabe? Para a mesma vaga. Ou seja, tinha 3 vagas que ele podia fazer num concurso só, mas eles não queriam fazer concurso com cota. Então, existe uma série de artimanhas para que isso não seja cumprido. Mas a gente vai continuar brigando, lutando e metendo salto lindo na porta, meu bem, porque a gente é dessa, né? Sem preguiça. Perfeito, Meg. Eu me sinto totalmente contemplada aí com sua fala. E agora eu vou passar para o Manuel. Fala, Manuel, fique à vontade. Então, Radassa, eu acho que se tu tivesses me feito essa pergunta há 3, 4 anos atrás, eu teria te respondido que seria necessário a gente ampliar a democratização do ensino superior, do ensino básico, do ensino médio. Hoje, eu acho que é necessário a gente manter essa democracia, a democratização, né, desse sistema educacional que hoje está sendo fortemente atacado. A universidade, principalmente, ela já traz isso com ela, né? Ela é um ambiente que necessita e muito de uma democratização da produção de conhecimento que vai para além dos muros da universidade e da presença de pessoas que quase nunca conseguem transpor esse muro, não é? E eu creio que esse desafio da democracia, esse desafio da luta pela democratização do ensino no Brasil é muito dificultoso porque o nosso próprio contexto como país e como sociedade é fortemente marcado pela colonialidade, primeiro pela colonização e agora pela colonialidade que permanece. Ela é marcada pelo sentido extremamente predatório no sentido da exploração econômica, a exploração de corpos com diversos marcadores, e que
sem que houvesse a implementação de uma exploração de classe, de uma exploração de capital, nesse caso, de uma exploração de raça e de uma exploração tanto de gênero quanto de sexualidade, dificilmente, né, o Brasil ele teria se colocado da maneira como se colocou, e justamente por causa disso, a gente tem aí um grande desafio para lutar por essa democratização. Né, a democracia no Brasil é uma luta muito difícil, justamente porque a gente luta contra esse sistema de relações de poder, né, que é baseado na colonialidade. Eu creio que, como nossos colonizadores portugueses, eles trouxeram consigo não só um modelo de exploração baseado no capital, né, eles trouxeram consigo também um modelo de exploração de corpos negros, de corpos racializados, trouxeram consigo racismo, trabalho escravo, tanto das etnias nativas quanto também das que foram trazidas, raptadas, trazidas à força aqui para o Brasil, e trouxeram consigo também um sistema de gênero e sexualidade que imprime aquelas relações europeias, eurocêntricas, com normas, culturas e religião próprias da Europa ocidental. E consigo, obviamente, uma série de vivências, de imposição de uma série de vivências de gênero, de sexualidade, relações étnico-raciais, relações de classe, que imprimem uma moral branca, europeia, heteronormativa, e por aí vai. E lutar contra esse sistema de colonialidade, creio eu que seja a peça-chave para a gente se colocar como um movimento de resistência e de ampliação da democratização no sistema educacional. E eu sempre coloco que eu penso que a universidade, principalmente, assim como as escolas, elas podem aprender muito com os movimentos sociais no Brasil. E essa é uma resistência que é muito vista por muitas pessoas na universidade, muitos professores, eles resistem vorazmente, fielmente, a dialogar com os movimentos sociais e com o conhecimento e o saber que é produzido nesses movimentos. E a gente vê que o movimento negro no Brasil, o movimento feminista, o movimento LGBT no Brasil, ele tem muito para ensinar à universidade e também às escolas, aos colégios, porque é nesses movimentos que a gente vê práticas educativas que são diferenciadas, que são alternativas à perspectiva tradicional e hierárquica, neoliberal, que reproduz essa colonialidade de poder que eu mencionei anteriormente. Eu vejo que esses movimentos, eles imprimem nas suas práticas práticas pedagógicas, práticas de diálogo, que são muito importantes para a gente defender esse nosso espaço no sistema educacional e agir com resistência. Né? E que práticas são essas que a gente pode colocar? Vai desde rodas de diálogo, ações, atividades práticas que ocorrem nos movimentos sociais, a presença e o diálogo com partidos políticos, com associações, com a sociedade civil, assim como a realização de audiências públicas, realização e criação de conselhos. O que a gente está fazendo aqui hoje, né, uma conferência que inclua diversas pessoas com diversas falas, vivências e saberes diferentes, assim como outros instrumentos de participação social que vão para além daqueles tradicionais que a gente vê sendo reproduzidos no dia a dia, tanto do ensino básico quanto do ensino superior. É isso. Muito obrigada, Manuel, pela sua fala. Agora, para finalizar, eu só queria novamente dar um lembrete, né, que amanhã, às 9h30 e às 13 horas, vamos ter o GT de Políticas Públicas de Saúde. Às 19 horas, vamos ter o painel também com o mesmo tema. E, para finalizar, agradecer ao Murilo, a Meg, ao Manuel e ao Felipe aí por fazerem acontecer essa mesa. Muito obrigada a participação de todos vocês, todo mundo que assistiu e acompanhou, e que está acompanhando e que vai continuar acompanhando esse congresso aí, que está sendo bastante difícil de tocar, mas vamos seguindo. Isso, aí eu vou dar agora um momento para, se vocês quiserem fazer as considerações finais, dar qualquer recado aí, fiquem à vontade, esse momento é todo de vocês. Murilo, você quer falar?
Eu só quero agradecer demais assim a organização desse evento. Nós estamos aqui com pessoas do norte e do sul. Eu estou aqui em Brasília, mas eu acho que tudo que eu falei pela Bahia, né, de onde eu saí recentemente. Radassa, é um prazer encontrar você assim pequenininha aqui, mas traz muitas lembranças, muitos amores, né? Vi várias pessoas muito queridas, né, dessas universidades aqui, e muito obrigado, né? Que continuem fazendo mais desses eventos, né? Muito obrigado a Meg, a Manuel, a Felipe, né? Meg, foi um prazer ouvir você, escutar você especialmente. Muito obrigado a todos vocês. Bom, quero agradecer de novo Radassa, Manuel, Murilo, Felipe, né? É sempre muito legal estar num espaço de troca, num espaço de colaboração, né? De aprendizado, é sempre muito necessário, né? Esse tipo de conversa, né? E pedir para as pessoas que estão nos assistindo que nos leiam, né? Que leiam as bichas, que leiam as gays, que leiam as travestis, as trans, as pessoas pretas, né? Porque a gente produz e produz com muita competência, né? Eu estou com 2 livros que estão para ser lançados agora, estou relançando a tese, né? Que a editora que lançou a tese em 2017 faliu, mas não faliu por causa da minha tese, não, porque vendeu bastante, né? Mas vai estar sendo lançada por uma editora de Salvador, a Devires, que tem um corpo editorial todo LGBT, que é bem bacana, e estou lançando um livro de artigos também, né, que eu faço uma homenagem à Marsha Johnson na capa, né, lembrar, né, dos 50 anos de Stonewall, né, que a Marsha Johnson, a travesti preta, né, emblemática nesse processo todo, né, e lembrar também as pessoas que estão vendo e tudo mais, que pessoas LGBTs não discutem só gênero, tá? No nosso caso, nós somos pesquisadoras e pesquisadores que atuam nessa área, né, então é o nosso campo de debate, então por isso que a gente está aqui, né, mas tem outras pessoas, por exemplo, a Fran Demetri, que é uma mulher trans, da Universidade do Recôncavo da Bahia, ela é da área da saúde, né? A Jess, ela é do Departamento de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem várias áreas de atuação aí e vamos, assim, sabe, chamar o povo para esse espaço, né? E pensar, assim, que políticas afirmativas acontecem no nosso cotidiano. Você vai comprar um pão, vai comprar uma brusinha, compra daquela pessoa, né, que é o pequeno produtor, que é o que trabalha, que é autônomo, autônoma, que é a travesti, que é a bicha, enfim, sabe, pensar nessas ações cotidianas que também dão um impacto bastante grande, tá? Muito obrigada mais uma vez, né, e até uma próxima, e eu espero que na próxima seja presencial e que a gente se acabe depois no boteco, né, porque o boteco é sempre muito, muito pedagógico, tá bom? Sim. Manuel, pode falar. Eu queria agradecer, dizer que eu sou imensamente grato a essa oportunidade, porque muitas das vezes a jornada, tanto de um aluno quanto de um professor LGBT, é muito solitário, né? A gente pode dizer que a gente, como docente LGBT, é muito solitário no ensino superior e solitário no ensino básico também. E é esses momentos que a gente aquece um pouquinho o coração e reenergiza e recupera as nossas forças, porque a gente vê que não está sozinho, né? Então eu acho que nada melhor do que fechar a minha fala e esse momento falando que nós, como alunos e como também professores, docentes LGBT, nós não estamos sozinhos e que cada vez mais tem se tornado necessário que a gente se conecte e que a gente se mantenha próximo e que a gente também se fortaleça. É isso. É isso, galera. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou e tchau, tchau.